buenas, que tal? Eu sou a Cris Passino, direto de Madrid, a sua professora de espanhol. E hoje nós vamos falar a diferença dos verbos hablar e decir. Antes de explicar em espanhol, eu vou explicar em português, porque eu vejo que tem muita gente que não faz essa diferenciação entre falar e dizer e utiliza falar quando na verdade teria que ser dizer. Vou dar um exemplo. A Maria quer falar com o João. Então a Maria fala assim: Cristina, fala pro João que eu quero falar com ele. Na verdade diz para o João que eu quero falar com ele, certo? Eu vou dizer alguma coisa para o João, que a Maria quer falar com ele, beleza? E aí eu chego para o João e falo: João, a Maria falou que quer falar com você. Não, a Maria disse que quer falar com você, tá certo? Então nós usamos indistintamente. Eu tô me incluindo também, mas o que acontece é que depois que eu aprendi espanhol e depois que eu aprendi também inglês, eu fiz a diferenciação entre esses dois verbos porque nesses dois idiomas se faz e na verdade em todos os idiomas se faz, tá bom? Então é pra a gente prestar atenção. Outra coisa também que eu sempre lembro, qual a diferença de falar e dizer, né? Meu falecido pai, ele sempre dizia uma coisa muito engraçada. Às vezes ele chegava em casa e depois de ter conversado com uma pessoa, né, ele fala: nossa, eu já encontrei com fulano. Ele fala, mas não diz nada. Então esse exemplo acho que fica bem claro qual a diferença de falar e dizer, né? De qualquer forma, eu vou para os slides. Vamos lá. Então, hablar e decir. Hablar com H é uma das palavras que tinha H em espanhol e evoluiu para a letra F em português, né? Falar. E decir, ok? Com C. E pode-se também pronunciar decir, tá bom? Vamos lá. Hablar e decir. Significado, né? O significado de hablar é conversar, comunicar-se. E o significado de decir, olha, é afirmar, opinar, relatar alguma coisa. Maria quer falar com João, tá bom? Depois, referência. Não há nenhuma referência ao conteúdo no verbo hablar, mas no verbo decir sim. Quer ver? Olha, a referência ao conteúdo quando você diz alguém disse algo. Mas no verbo falar, no verbo hablar, na verdade você não necessariamente está falando alguma coisa, tá? Você simplesmente pode falar, né? Qual a regência, né? O que é isso, né? Então, o que vem depois do verbo? A regência do hablar, olha, pode vir sem complemento. Então, Ana habló, simplesmente, Ana falou. E o decir, olha, sempre tem complemento. Ana dijo que me quiere. A Ana disse que me ama. Então, o decir pede o que. Então, pede algo a alguém, tá bom? Então, normalmente, dois complementos. Então vamos lá, qual que é a regência, né? Ou seja, qual que é o uso do verbo hablar? Olha, então ele vai seguido de preposições, por exemplo, que curioso, sempre habla de los demás. Que curioso, ele sempre fala dos demais, né? Ele sempre fala dos outros, né? No le entiendo, está hablando en chino. Eu não o entendo, ele está falando chinês. Olha a diferença aqui entre português e espanhol. Hablar en chino, e aí para nós é falar e o idioma, né? Você não fala falo em inglês. A menos que você se especifique. Você pode falar tudo que você falou em inglês para ela? Aí sim. Mas se não, ele fala inglês, ok? Seguinte página. Olha, seguido de preposições ainda, né? Mario habla por los codos. Ele fala pelos cotovelos. Por favor, quero hablar com a responsable. Por favor, eu quero falar com a responsável. Olha aqui, hablar por e hablar con. Tá vendo? Tem uma preposição depois. Agora nós vamos para o verbo falar, mas seguido de advérbio. Olha, aunque al principio hables lentamente em espanhol, não desistas. Mesmo que no começo você fale devagar em espanhol, não desista, tá? Hables lentamente. Lentamente é um advérbio. Mi hermana habla bien en español. Utiliza el idioma diariamente para trabajar. A minha irmã fala bem espanhol. Ela utiliza o idioma diariamente para trabalhar, tá vendo? Lentamente e bien, dois advérbios de modo. Depois, poderias falar mais despacio, por favor? Esse é um clássico, né? Quando a gente está começando a aprender o idioma. Poderia falar mais devagar, por favor? Por favor, mais despacio. Estou aprendendo espanhol, né? Depois, ellos hablaram mal de la obra de teatro. A mim me gostou. Então, eles falaram mal da peça de teatro. Eu gostei, tá bom? Despacio e mal. Outros dois advérbios. Beleza? Então, até aqui o verbo hablar. Agora, eu vou entrar no verbo decir, tá bom? Decir, ele vem, qual que é a regência, né? O uso dele, né? Então, ele vem seguido de palavras ou frases que podem ser substituídas por pronomes. Olha, algo, todo, nada, esto, eso
aquello. Por exemplo, quando tengas notícias, dime algo, por favor. Quando você tiver notícias, diga-me algo, por favor. Cláudia não dijo nada antes de marchar-se. A Cláudia não disse nada antes de ir embora, tá? Esse dime algo é um clássico do espanhol, tá? Me fala qualquer coisa, né? Poxa, me diz alguma coisa, tá? Então, algo e nada, dois pronomes. Aqui, olha, quando le encuentre, le diré todo. Quando eu o encontrar ou a encontrar, eu vou dizer tudo para ele ou tudo para ela. O português correto seria assim: quando eu o encontrar, vou dizer-lhe tudo. Mas eu não coloquei assim tão corretamente, porque senão fica, é um português que na verdade é só o escrito e não é o jeito que a gente fala, tá? Eu estou misturando as duas formas, ok? Nunca diremos lo que sabemos, quédese tranquilo. Nunca diremos o que sabemos, fique tranquilo, ok? Mais exemplos. Decir também a mesma coisa, olha, mañana le diré a mi jefe que el domingo no trabajo. Então, el domingo no trabajo, isso é uma construção espanhola. Sempre não. Normalmente você coloca o advérbio de tempo e depois o resto da frase. E em português não necessariamente é assim, olha, amanhã direi ao meu chefe que não trabalha no domingo. Você pode dizer, amanhã eu vou dizer ao meu chefe que no domingo eu não trabalho? Pode sim, é normal. Mas em espanhol é mais comum, em português é mais comum falar assim, ok? Depois, mi profe de espanhol sempre dice, esto es muy fácil. A minha professora de espanhol sempre diz, isto é muito fácil, ok? Bom, a regência então dos dois verbos, a diferença então quando você diz alguma coisa sempre tem complemento e falar não necessariamente, mas você pode usar com preposições depois, tá? Então agora nós vamos para os exercícios. Eu decidi fazer uma coisa, eu decidi deixar esses exercícios aqui e pedir para você completar e eu vou ficar aqui de olho para ver as respostas e vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, olha, mañana. Aí você não sabe a pessoa, tá? Você não sabe qual é o sujeito, mañana, o verbo. Eu vou fazer o primeiro, vale? Mañana con Diego. Você não pode decir con Diego, então, mañana hablaré ou voy a hablar con Diego, tá bom? Então, voy a hablar, mañana vas a hablar con Diego, mañana hablaremos con Diego. Dá na mesma a pessoa que você escolher aqui, ou seja, dá na mesma o sujeito que você escolher aqui, tá bom? Então, tem alguns... Não, o resto dá para saber todos. Então, hoy Marta me, blá blá blá, cosas increíbles. Quiero, nanana, todo lo que pienso a Ana. Por favor, Santi, nanana, con Marcos hoy. Estaba de mí ahora. Ana, ya es hora, nanana, toda la verdad a tu hija, ok? Bom, gente, então, recapitulando. Hablar pode vir com um complemento e quando vem com complemento é preposição e advérbio. Quando o verbo é hablar, pode vir com complemento ou sem complemento. Com complemento ele vem com preposição, vem com advérbio. Verbo dizer ou decir, normalmente ele vem com um pronome depois dele, tá? Então tem um complemento, sempre vai ter um complemento depois do verbo dizer. Verbo decir, porque o verbo decir, ele é transitivo direto e indireto, ele pede complementos. Então, decir algo a alguém, dizer algo a alguém, tá certo? Era essa a dica de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um saludo e hasta pronto!